O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional 114, que mexe com as contas do governo federal no ano que vem. O texto foi discutido na Câmara e no Senado e é importante para o orçamento. E para explicar em detalhes o que essa emenda representa para o país, vamos conversar com o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Vamos conversar aqui com o professor. Boa tarde, professor. Que emenda constitucional é essa e como ela mexe com o orçamento? Mexe com o Auxílio Brasil também, é isso? Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, é preciso explicar para o nosso telespectador, né, o que não estava acompanhando muito, não teve tempo de acompanhar nessas últimas semanas, né, o que aconteceu. O Poder Executivo enviou uma medida provisória para tratar do Auxílio Brasil para substituir o antigo Bolsa Família, que não existe mais, foi extinto. Só que, além disso, o Congresso também trabalhou numa emenda constitucional. E aí, então, houve uma emenda que começou na Câmara, que é a emenda 113, e foi para o Senado. Só que essa emenda chega, a proposta de emenda constitucional, né? Só que, chegando no Senado, ela foi alterada e voltou para a Câmara. E aí, o que aconteceu? Essa proposta de emenda constitucional original, ela com as modificações que foram feitas no Senado e que voltaram, o que foi feito? Foi feito um acordo com os pontos em comum e esses pontos em comum geraram a emenda constitucional 113, né, que tratava justamente de mudanças na forma do cálculo do orçamento, né, para liberar recursos para o Auxílio Brasil. Então, a forma que você calculava a taxa de inflação foi alterada, que antigamente era de junho a julho, né, nesse período do meio do ano. Agora passa a ser de janeiro a dezembro. Então, isso deu uma folga, só para dar uma ideia para os nossos telespectadores, de 64,9 bilhões de reais, que são recursos necessários para financiar o Auxílio Brasil. Só que, o que acontece, Monique, alguns pontos ficaram pendentes. Então, o Senado, quando fez as alterações, ele criou novos artigos. Então, esses novos artigos precisavam ser aprovados na Câmara também, porque precisa ser aprovado nas duas casas exatamente o mesmo texto. Então, esses novos itens, que era justamente quanto o governo ia gastar com os precatórios, né, estabelecendo um teto em torno de 40 bilhões de reais, qual era a prioridade no pagamento dos precatórios, e uns outros pontos também interessantes, né, como a liberação de recursos para projetos na área de Seguridade Social, todos esses pontos que não foram incluídos na emenda constitucional 113 foram, então, promulgados em uma outra emenda, que é a emenda constitucional 114. Então, a emenda constitucional 113 e a 114, elas são como se fossem irmãs siamesas, tá certo? A emenda 114, por exemplo, transformou o programa Auxílio Brasil num programa permanente, o que a emenda 113, Constitucional 113, não fazia. Super bem explicado, professor. Agora, a emenda ela mexeu com os pagamentos judiciais, né? O mercado já absorveu essa mudança? Então, essa é uma boa questão, Monique. O mercado gostaria que tudo fosse pago imediatamente. Essa era a visão do mercado e também de parte de alguns líderes partidários, né? Mas o que foi colocado é que, na verdade, existe um teto, né, que é, como eu mencionei, em torno de 40 bilhões, mas que nada impede que haja também negociações, né? Então, existem as prioridades, por exemplo, quem tem precatórios para receber até 60 salários mínimos, em torno de 60, 66 mil reais, tem prioridade. Quem tem precatórios até 600 mil entra numa lista de espera, mas com previsão de pagamento no ano que vem. Então, existem alguns critérios. Agora, se você tem precatórios, por exemplo, e você está disposto a aceitar um desconto, você também pode negociar o desconto. Então, na verdade, essa PEC, ela abriu uma série de possibilidades e também uma outra coisa importante que pouca gente está falando, Monique, é que quando for pago o precatório, começarem a ser pagos os precatórios, pelo menos 40% tem que ser pago no primeiro ano e 30% no segundo e do terceiro ano tem que ser liquidado. Então, isso é bacana também porque coloca um horizonte, né, no limite de pagamentos precatórios. Mas a tendência é que o mercado absorva esses pagamentos. Agora, professor, voltando a falar... E essa forma de cálculo. Sim. Voltando a falar do Auxílio Brasil, além de ser uma ajuda, né, à população, ajuda também a movimentar a economia? Ótima colocação, Monique, muito bem observado. Então, veja só, vou te dar um dado interessante. O Bolsa Família tinha em torno de 14,5, mais ou menos, né, em torno disso, só para dar uma ideia de grandeza, né? 14,5 milhões de beneficiários.
Estima-se que o Auxílio Brasil tenha até 17 milhões de beneficiários. Esse era o cálculo, né? Só que o relator da medida provisória no Congresso, ele, de acordo com os números que chegaram, né, até ele, com os cálculos que ele fez, ele disse que não são 17 milhões, que na verdade são em torno de 20 milhões, podendo chegar até 20 milhões. Então, só vou te dar um cálculo, só para facilitar as contas. Imagina, Monique, 20 milhões de pessoas recebendo R$400 por mês. Nós estamos falando de 8 bilhões mês. E no ano estamos falando de uma grandeza em torno de 90 a 96 bilhões. Vamos supor que fica um pouco abaixo disso. Estamos falando em algo em torno de 80 a 90 bilhões de reais, sendo que 8 a 10 bilhões já vão ser inseridos na economia já agora em dezembro. Então, veja, claro que isso aí vai ter um impacto positivo, especialmente nesses segmentos que vão ser utilizados pelos grupos de baixa renda. Por exemplo, alimentos, que é uma coisa necessária, urgente, né? Então, esses grupos vão sentir esse benefício praticamente imediatamente, eu diria. É um superaquecimento na economia. Professor Ricardo Caldas, muito obrigada pela aula de hoje. Até a próxima.